paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o pastor Heraldo e essa é mais uma EBD em Foco. Nós estaremos hoje dando continuidade aqui na nossa revista da editora Betel. Estaremos na lição de número 8 e vamos falar hoje sobre o silêncio no céu e o julgamento vindouro. Amém? Se liga aí, nós vamos dar algumas dicas aqui, nós vamos começar com aquelas dicas que a gente sempre dá para você que tem condições aí de se valer dos slides. Você possa acessar ali revistaebd.com e ebdpanorama.com para você ali acessar e pegar os slides e utilizar aí na sua aula, tá? Eu sempre recomendo o uso dessas ferramentas. A gente tem que ter sabedoria, saber usar, mas a gente não pode deixar de usar se a nossa igreja tem esse recurso, tá? Que você possa aí também levar a revista impressa, caso o seu aluno não tenha adquirido a revista, que você possa ter o cuidado também de imprimir uma parte da revista e levar ali para ele. Nós indicamos aqui também a escoladominical.org, você acessa lá esse site que vai estar lá disponível ali para você baixar em Word, fazer a edição que você quiser, cortar alguma parte, deixar o texto mais enxuto e levar aí para a sua classe da sua aula, tá bom? Para que o aluno também tenha como acompanhar da revista. Então, às vezes o aluno entrou durante o trimestre, não tem a revista, e é bom que o professor, além do slide, do quadro branco, ele também tenha ali a revista impressa para que ele possa acompanhar tudo o que está sendo dito, tá? Sempre eu gosto de dizer, não se esqueça de utilizar-se dos recursos que a própria lição dá, tá bom? A lição ela já é toda dividida em tópicos e subtópicos, em texto de referência. É uma revista que já vem pronta para a gente estudar e levar ela de forma didática para nossas turmas, tá bom? Eu sempre gosto de levar várias versões, pedir aos alunos que têm outras versões para fazer a leitura, a fim de que a gente pegue os textos que estão sendo ditos, principalmente o texto de referência, e a gente ter outras versões para a gente comparar o texto. E já na leitura do texto, a gente já vai tirando algumas dúvidas ali do nosso aluno, tá bom? Eu não sei como é que é o tamanho da sua sala, que tipo de aluno você tem aí, mas a depender da sua sala, do seu aluno, da sua turma, eu sempre recomendo que a gente faça de alguma forma uma dinâmica, que a gente interaja com os alunos no começo da aula, leva ali um café, leva ali um suco, alguma guloseima, participe, traga o seu aluno para a aula, deixe um ambiente agradável, coloque um fundo musical aí na sua turma. Quando os seus alunos forem chegando, vai cumprimentando eles, deixa ali um espaço de alguns minutos para conversar, para perguntar para um, para outro, tá? Não entre na lição assim, já de imediato, espere os seus alunos sentarem, entrarem, perguntem como é que foi a semana deles, tá bom? Eu sei que o conteúdo muitas das vezes é extenso, muitas das vezes a gente não dá conta de esgotar o assunto todo, mas preocupe-se, além do conteúdo, preocupe-se também como que está o seu aluno, tá? Às vezes ele está ali, às vezes ele foi para aquela aula e está passando por problemas, por dificuldades, e às vezes uma conversa, uma oração por ele também pode assim o ajudá-lo, tá bom? A dica que eu dou para você, professor, é sempre pegue a sua revista, ali na segunda, na terça-feira no máximo, leia a lição. Lição, todos os pontos da lição, leia toda ela. Para que durante a semana o Espírito Santo possa ir trabalhando na sua mente, no seu coração. Talvez uma ilustração que você precisa para rechear essa lição, você vai ter lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Deus vai te dar ali, de alguma forma, alguma ilustração que você poderá usar aqui para esta lição, tá? Nós vamos adentrar agora na lição propriamente dito e nós vamos começar então. Nós temos aí como tema dessa lição silêncio no céu e o julgamento vindouro. E nós teremos como tema desse trimestre, nós estaremos trabalhando o livro de Apocalipse. Essa revista toda estará estudando Apocalipse. E nós, nessa aula específica, estaremos falando sobre a lição de número 8, Silêncio no Céu e o Julgamento Vindouro. Para essa
lição propriamente dita, você que tem aí um quadro branco, eu recomendo que você escreva ali no quadro, escreva a verdade aplicada lá no seu quadro. Eu vou ler aqui, você pode escrever aí no seu quadro, porque ela é importante para a gente fazer um link com o motivo de oração e a gente iniciar essa lição com a verdade aplicada mais oração. Veja bem, a certeza de que o juízo divino está prestes a vir sobre o mundo deve despertar-nos a santidade e a evangelização. E aí o motivo de oração da revista é: ore por um despertamento à santidade e ao evangelismo. São duas preocupações aqui que você tem que despertar no seu aluno, na verdade aplicada aí no motivo da oração. Como que está a vida dele com Deus, a intimidade dele com Deus, o relacionamento dele com Deus. É a primeira preocupação nossa. E a segunda preocupação nossa é como que ele está se preocupando também com as pessoas que ainda não são cristãs. Porque tudo que nós estamos falando aqui vai envolver pessoas que estarão fora da graça de Deus, pessoas que passarão pela grande tribulação. Nós estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Mas será que nós temos nos preocupado como que os nossos parentes, como que os nossos amigos, como que os nossos irmãos, que muitas das vezes se afastaram, estão? Será que a gente está indo atrás, evangelizando, tentando trazê-los de volta? Estamos orando por eles para que eles possam voltar? Que você possa já nessa verdade aplicada aí, despertar aí no seu aluno esse sentimento de que ele deve se manter firme, santo, inabalável, né, na presença de Deus, e também que ele deve se preocupar com aqueles que ainda não se converteram ou que se afastaram do caminho do Senhor. Tá? Nós vamos progredindo aqui e eu quero já trazer aqui o texto de referência. E já na leitura do texto de referência, você pode aí acompanhar conosco. Nós já vamos aqui fazendo aqui alguns comentários. Texto de referência, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Nós aí sublinhamos essa expressão saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra. João está tendo uma visão dos céus, ele viu ali a visão do trono de Deus, nós estudamos nas lições passadas, ele viu as coisas que envolvem o trono, Deus assentado no seu trono, e agora começa uma sucessão de julgamentos sobre a terra. Agora a visão de João vai se voltar para a terra especificamente, mas já no sentido de Deus fazendo o seu julgamento sobre os homens, que foi queimada na sua terça parte, ou seja, 30%, 33% da terra foi danificada, não com aspectos humanos, porque os homens danificaram, os homens danificam a natureza sim, mas aqui o texto está dizendo que através dessa trombeta vai ser prejudicada a terça parte da terra. Queimou-se a terra, parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. No próximo versículo agora é o de número 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar. Versículo 7, nós vimos que foi sobre a terra, a terça parte da terra. Agora o segundo anjo toca a trombeta e foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Assim como houve um dano à terça parte da terra, agora também haverá um dano terrível à terça parte do mar. Continuando, próximo versículo que a lição nos trouxe é o versículo de número 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Agora você soma a terça parte da terra, a terça parte
dos mares e a terça parte dos rios danificada. Assim começa a visão de João e a lição nos traz esse texto como ponto de partida. Partindo aqui para a nossa introdução, nós vamos fazer uma análise aí desse plano divino através dos séculos. Ele é bem conhecido, tá bom? Nós já trouxemos aqui numa aula anterior esse plano, e aqui nós queremos demonstrar para os irmãos aí, aonde nós colocamos essa seta em vermelho, apontando ali para a cruz de Cristo. Nós já passamos por esse período, Jesus já foi morto, ressuscitou. Nessa primeira seta apontada para cima, em azul, aí inicia-se o tempo da graça, com Jesus sendo assunto aos céus, ele subindo aos céus, e aí nós estamos vivendo hoje exatamente esse período da graça. Nessa segunda seta azul, eu destaquei nesse quadrado azul, que é exatamente o período que nós vamos estudar agora nessa lição, que é o período que nós já estamos dentro da grande tribulação. E esse período vai até aquela outra segunda seta roxa, que é quando Jesus vier com a sua igreja para inaugurar o milênio e encerrar ali o período da grande tribulação. Tá? Apenas para que você observe esse recorte, para que a gente possa agora fazer uma análise somente deste recorte. A grande tribulação, em resumo, aí depois a gente vai entrar fazendo um comentário dos tópicos da lição, mas é apenas para a gente ter uma visão panorâmica através dessa tabela. Nós vemos aí que haverá uma sucessão de selos. O primeiro selo, o segundo selo, terceiro selo e o quarto selo falam de 4 cavaleiros. E após esses 4 cavaleiros tocarem ali, forem dados a ele esse poder de vir sobre a terra, depois desse período, então a gente tem uma sucessão de coisas que vão acontecendo. Depois a gente vai até ali as 6 trombetas, vai ter a 7ª trombeta, e aí nós estaremos discorrendo sobre o período, desse período da grande tribulação. Isso é uma visão geral que nós temos. E aí nos próximos slides aí você vai poder acompanhar comigo. Nós vamos ter essa sucessão de acontecimentos que João está vendo. Primeiro ele vê 7 selos. Depois dos 7 selos, nesse próximo slide, você vai poder acompanhar as 7 trombetas. E depois das 7 trombetas, próximo slide, você vai poder acompanhar também as 7 taças da ira de Deus. Tá bom? Está aí nesses slides, é bem resumido para a gente poder ter a oportunidade de acompanhar. Então, inicia-se essa sessão dessa revista falando justamente, após João ver o trono de Deus, ver Deus assentado no seu trono, ele começa então a ter a visão do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que vai desatando os selos, e conforme ele vai desatando e abrindo os selos, vão acontecendo coisas aqui no início da grande tribulação. Tá? Então a gente deve atentar aí, a gente vai agora adentrar na revista propriamente dita. Eu gostaria que você aí acompanhasse comigo. Tudo vai se iniciar com esses 4 cavaleiros do Apocalipse. 1.1 Silêncio no céu. Vemos algo inédito aqui. Silêncio no céu. Todo louvor que é característica do céu cessa por quase meia hora. O silêncio aqui fala da perplexidade diante do que está por vir. Significa que o que ocorrerá no mundo será tão sobrenatural, tão terrível e impactante, que até os anjos se calaram. E aí nós colocamos em um slide mais atrás, você observou lá, que serão acontecimentos consecutivos. Primeiro, a gente vai ter os 7 selos, depois dos 7 selos a gente vai ter as 7 trombetas,
e depois das 7 trombetas a gente vai ter as 7 taças da ira de Deus. E isso está descrito aqui no 1.2 da nossa lição. Os juízos serão consecutivos. Ao estudarmos sobre o juízo divino na grande tribulação, devemos ter em mente que tudo indica que os juízos não serão paralelos, mas consecutivos. Vemos Deus trazendo suas mensagens numa sequência de 7 cartas às igrejas da Ásia, o livro selado com 7 selos. O último selo abre o juízo das 7 trombetas. As 7 trombetas terminam e inicia o juízo das 7 taças da ira divina. E após temos Cristo como os exércitos dos céus. Enquanto os juízos das 7 trombetas atingem parcialmente a terra, onde 1/3 das coisas é atingido, os juízos das taças atingem de forma total os elementos atingidos na terra. 1.3, a revelação na forma de pretérito. Aqui, resumidamente, para não ficarmos lendo a revista, o nosso objetivo é apenas um resumo. O que para Deus já é fato consumado, já é passado, muitas das vezes para nós ainda não aconteceu, é futuro. Então o que a revista vai dizer é que a linguagem que está sendo usada aqui é uma linguagem de algo que já aconteceu. João está vendo os acontecimentos, estão acontecendo, estão se tornando estão deixando de ser um presente, uma realidade ali para João, estão se tornando um passado acontecido, ou seja, Deus está cumprindo a sua palavra. Então João está tendo uma visão do que para Deus já é fato consumado, que nós possamos atentar para a palavra de Deus. Esses cavaleiros agora, eles são liberados. E aí nós iniciaremos então uma sucessão de catástrofes terríveis aqui na terra para aqueles que aqui ficarem. E a gente vai poder acompanhar agora, a partir de agora, o tópico de número 2. Você vai ver aí nesse slide que nós vamos deixar projetado aí, enquanto aqui eu falo, que o juízo divino sobre a natureza. Resumidamente, o tópico de número 2, ele vai trazer que o juízo divino vai vir sobre a natureza. 2.1 vai pegar em cheio 1/3 de toda a vegetação. Nesse slide que nós estamos acompanhando aí, nós colocamos aí em vermelho esses países representados por China, Rússia, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Apenas para a gente ter uma noção do que representa 1/3 daquilo que vai ser queimado pelo fogo. É como se esses países em vermelho, todos eles fossem queimados completamente pelo fogo. Toda a vegetação, todas as árvores foram danificadas por causa daquilo que vai acontecer com as sucessões das trombetas de Deus. Tópico de 2.2, 1/3 de toda a vida marinha e embarcações. Nós vemos aqui que a segunda trombeta mostra a morte de 1/3 de toda a vida marinha, bem como a destruição de 1/3 de todos os instrumentos de navegação no mar. A Bíblia fala que foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, que nós não sabemos o que é. É possível que se trate de um asteroide, mas o fato é que a destruição será real em larga escala. De fato, 1/3 da Terra, tópico 2.1, 1/3 do mar, tópico 2.2, e agora a gente vai para o tópico de número 2.3, 1/3 da água potável será destruído. A gente consegue, através das guerras, das epidemias que já aconteceram aqui na Terra, nós conseguimos mensurar o tanto que quando um rio é prejudicado, ou quando há uma catástrofe no mar, quando um navio petroleiro
afunda e derrama petróleo ali no mar e danifica uma parcela pequena do mar. Quando acontece uma queimada numa região do Brasil ou do mundo, o prejuízo que isso causa à camada de ozônio, à natureza, aos animais. Quando a gente vê que uma usina prejudicou ali um rio, um manancial de um rio, destruiu com um rio, e a gente já vê que isso afeta muito a vida das pessoas. Agora você imagina a terça parte da terra, do mar e das águas sendo prejudicada. Como que os homens serão afetados? Na verdade, isso é apenas uma preparação do que vai vir agora a partir da quinta trombeta. E nós vamos ver aqui nesse próximo slide, eu coloquei essa imagem aí para a gente poder já aguçar a nossa mente. Tópico de número 3, o juízo divino sobre a humanidade. Primeiro Deus afetou a terra, o mar e as águas. Agora ele vai enviar gafanhotos para afetar diretamente os homens. A quinta trombeta mostra-nos um enxame de gafanhotos que aterrorizarão a terra. Possuem aparência horripilante e infernal e terão como alvo exclusivamente pessoas. Por 5 meses agirão causando um tipo de chaga maligna. Aqui se dirime uma dúvida muito comum no estudo do Apocalipse. A Bíblia não diz que em grande tribulação as pessoas não morrerão, mas mostra que durante a ação desses gafanhotos, as pessoas atingidas por esta chaga maligna sofrerão terrivelmente, mas não morrerão. Haverá morte na grande tribulação, mas só que esses gafanhotos especificamente vão causar uma ferida, vão causar um prejuízo aos homens, eles vão desejar a morte por causa desse problema causado pelos gafanhotos, mas não morrerão. Mas morrerão por outros modos, porque a terra estará transtornada. 3.2, 1/3 da população mundial. Hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. 1/3 da população mundial vai dar mais de 2 alguma coisa bilhões de homens, mulheres, crianças morrerão através dessa sexta trombeta de Deus. Será terrível para aqueles que aqui estiverem. 1/3 da população mundial morrerá por causa da sexta trombeta. Essa trombeta anuncia um juízo terrível que virá sobre a humanidade. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Enquanto na quinta trombeta pessoas sofrem, mas não morrem, e a praga dura 5 meses, nesta agora, em apenas um momento, numa data marcada e no momento exato, mais de 2 bilhões de pessoas morrerão. Considerando a população mundial em 2020, cerca de 7,8 bilhões. É indescritível o que vemos ocorrer nessa primeira metade da grande tribulação. E é bom lembrar, e vale lembrar que lá no nosso gráfico a gente mostrou, nós estamos vivendo apenas a metade dos 3 anos e meio. Quando a 7ª trombeta for tocada e as taças da ira de Deus forem derramadas, aí a gente inicia o período da grande tribulação, que é os 3 anos e meio finais. Aí será terrível e vai vir as sucessões de ai sobre os homens, ai dos homens, ai dos moradores da terra. Para fechar aqui a nossa lição, 3.3, a oração dos santos. O que nos acalma o coração é saber que tudo isso está debaixo de um plano de Deus, de um propósito de Deus. João, antes de ver todas essas tragédias, João viu Deus assentado num trono. Glórias a Deus. E o 3.3 vai falar sobre a oração dos santos. Antes do juízo das 7 trombetas acontecerem, Deus nos mostra as orações
chegando como incenso a Deus. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, encontramos o patriarca Abraão junto a Deus, intercedendo pela cidade de Deus, e Deus livra Jó. Diante da revelação que recebemos de tudo que está prestes a acontecer, precisamos orar. É tempo de orar. É necessário buscarmos a face de Deus com oração, com coração contrito e quebrantado. Nós que cremos que seremos arrebatados por Cristo e não passaremos por estas coisas, devemos anunciar a Cristo, pois Deus pode ainda salvar muitas vidas pela pregação do Evangelho. Hoje nós, como estudantes da Bíblia, como crentes, estamos estudando Apocalipse, nós estamos aqui nos prevenindo para não ir para lá. Mas existem pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que essa lição possa despertar o meu coração e o seu coração, para não permitir que as pessoas passem por isso. Nós estamos vendo aí essa simples guerra entre Ucrânia e Rússia, na maneira de dizer simples comparado ao que vai acontecer em Apocalipse. Mas nós já percebemos que isso afetou a economia mundial, está afetando as relações entre os países. Agora você imagina isso sendo feito em escala global. 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 das águas, 1/3 dos homens morrendo, pragas acontecendo em todos os lugares do mundo. Que nós possamos despertar, buscarmos ao Senhor enquanto Ele pode ser invocado. E também continuarmos anunciando o Evangelho para que mais pessoas se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Que Deus te abençoe. Nós deixamos esse resumo dessa lição aqui para você, que você possa se aprofundar, estudar, esmiuçar e possa ser aí abençoado por essa lição. Deixamos também aqui para você, nós queremos deixar no final desse vídeo uma montagem que foi feita baseada num filme, mais a canção da nossa irmã Damares, para que você possa aí também, através desse vídeo, despertar também para essa realidade do Apocalipse. Tá? O Apocalipse é uma realidade, para Deus existe, para Deus é que vai comandar todas essas coisas. Não serão fatos ocasionados pela ação do homem simplesmente, não. Serão fatos ocorridos debaixo da direção de Deus. Deus vai abrir os selos. Com a abertura dos selos virão os cavaleiros do Apocalipse. Com a vinda dos cavaleiros do Apocalipse, a terra será atingida. Nós teremos o mar sendo atingido, nós teremos as águas sendo atingidas, nós teremos o envio de gafanhotos, de pestes, nós teremos o envio da mortandade sobre 1/3 da população mundial. O Apocalipse é uma realidade. Que o nosso coração se desperte para essa realidade e a gente possa viver uma vida santa para Deus. Não se esqueça aí de comentar esse vídeo, nos abençoe aí compartilhando, nos abençoe aí comentando essa revista, também nos ajudando para que a gente possa aí sempre estar aqui contribuindo com a sua vida aí, professor de Escola Bíblica Dominical. Lembre-se, juntos somos mais fortes. Deus abençoe. A trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase
fase da tribulação, as reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse, a terra treme, esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse a terra treme, e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o